Senhor, pela tua redenção, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos muito alegres, Senhor, de estar em tua casa, de estar reunidos aqui, Senhor, com os nossos irmãos. Que o Senhor possa estar em nosso meio sempre, que o Senhor seja conosco em todos os momentos, Pai. Te agradecemos. Tu és digno, Senhor, de receber todo louvor, toda honra, Pai. Senhor. Glória a Deus.
declarar que a paz do Senhor Jesus Cristo, ela repouse sobre a sua vida neste dia. Hoje é o dia da Santa Ceia do Senhor, um dia muito importante para todos nós que servimos a Deus, porque nós podemos parar tudo e sentarmos à mesa do banquete, revemos o nosso coração, revemos o nosso caminho, como nós temos essa orientação do Senhor. Cada um examine-se a si mesmo e ver aquilo que está acontecendo dentro do nosso coração, para que nós venhamos participar da mesa do Senhor. Mas hoje é um dia especial também, porque nós já tivemos a nossa celebração de manhã, estamos aqui na nossa segunda celebração, e nós tivemos hoje de manhã a premiação dos vencedores, dos ganhadores da nossa terceira etapa da jornada de leitura bíblica. E eu queria chamar o irmão Rogério para vir aqui na frente, que ele vai nos conduzir nessa premiação daqueles irmãos que concluíram a terceira etapa, que foi de Provérbios até Malaquias. A gente já concluiu o Antigo nesse ano e nós já entramos no Novo Testamento, e o irmão Rogério vai nos contar como é que está esta jornada e o que nós vamos ter aqui quarta-feira para incentivar os irmãos nessa jornada. Salve a igreja da paz do Senhor, amém, queridos? Abra nossas Bíblias dentro de Mateus capítulo 10, verso 32. Amém, queridos? A minha versão diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Amém? Amém. Irmãos, jornada de leitura bíblica, muitas das vezes é um desafio para nós aí, no mundo globalizado que nós vivemos, e com todos os afazeres que nós temos. Às vezes nós pensamos que deixar esses poucos minutos que às vezes nós fazemos de devocional, ou que nós utilizamos para conhecer um pouco mais da Bíblia, um pouco de lado para fazer outras coisas, às vezes a gente pensa que está ganhando algo. Mas isso não é verdade, irmãos. A palavra do Senhor é o alimento que nós precisamos diariamente. O desafio de leitura bíblica veio para transformar as nossas vidas. Abrace essa causa. Hoje nós estaremos premiando quem terminou a terceira etapa, mas eu quero convidar você que está aqui no templo e você que está no lar para participar da quarta etapa de leitura bíblica. Só vamos ler o Novo Testamento. Já tem o folder aqui, está no grupo da igreja. Se precisar também, o pastor já falou que está no Facebook da igreja, tem lá também. Então, irmãos, apenas 4 capítulos por dia, não perca essa oportunidade. No período da manhã, nós já agraciamos alguns irmãos. Eu vou repetir o nome de todos aqui. E quem não foi agraciado, por favor, venha aqui até a frente. Nós já premiamos o pastor Bruno, o presbítero Anderson. Queria chamar aqui a irmã Miriam. Premiamos a irmã Isabela. Esqueci hoje de manhã de premiar a irmã Vânia, né? Que Jesus me perdoe, que ela também. Mas quarta-feira, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, quarta-feira nós premiamos ela, pastor. Amém? A irmã Fran, gostaria de chamar aqui a irmã Esther. A irmã Esther está aí? E a irmã Conceição também. Já foram premiados também, agraciados hoje pela manhã, a irmã Tatiana, a irmã Michele, o irmãozinho João. Espero que o irmão Hugo esteja nos assistindo. O seu prêmio está aqui, irmão, para você vir buscar. Amém, queridos? Irmãos, uma salva de Deus para Jesus. Amém?
Segundo ano que nós estamos fazendo o desafio de leitura bíblica. Para mim tem sido muito gratificante, não só participar, como estar à frente desse trabalho também. Quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade, o pastor Bruno, que tem incentivado muito a gente aí a estar nesse desafio. Irmãos, vamos crescer diante da presença de Deus. Não existe milagre, né? Nada cresce sozinho, tudo é pela graça. Que você busque a graça, assim como nós estamos tentando conhecer um pouco mais da palavra, convido você também. Lembrando que aqueles que concluírem o livro de Mateus, se tiver tudo certinho, você estiver lendo os 4 capítulos, amanhã encerra. Mande o seu nome no grupo lá com as mãozinhas para cima que você concluiu. Quarta-feira nós estaremos fazendo um sorteio de quem concluiu o livro de Mateus, tá? O pastor aqui vai entregar um presente abençoado aqui em nome de Jesus. Amém, queridos? Vou chamar o pastor para estar orando aqui por esse povo maravilhoso aqui, abençoando, e que a gente continue nesse desafio em nome de Jesus. Vamos orar pela vida desses irmãos e por todos aqueles que estão na jornada de leitura bíblica. Senhor, muito obrigado a Deus pela vida das nossas irmãs que concluíram essa terceira jornada, pela vida do irmão Rogério, por toda a coordenação, ó Deus, do projeto que nós encaramos ele no começo desse ano. Que a tua palavra, Senhor, continue sendo viva e poderosa nos corações dos nossos irmãos, ó Deus, e que nós possamos nesta última etapa do Novo Testamento prosseguir em ler a tua palavra, em amar a tua palavra, e mais do que lermos, Senhor, colocá-la em prática nas nossas vidas e dentro do nosso coração. Nós abençoamos as tuas servas e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Parabéns, irmãs, Deus abençoe. Parabéns a todos aqueles que concluíram a jornada de leitura bíblica. E nós vamos seguindo aí. Se você até quarta-feira concluir Mateus, nós vamos fazer um grande sorteio aqui no culto da noite, e só vai ganhar quem estiver aqui no culto, hein, irmãos? Ou se estiver online, a gente vai pensar aí como é que a gente vai fazer. Mas vem aqui que vai ser uma grande bênção para a glória de Deus. Lá atrás nós temos esses prospectos aqui, ó. Você pode pegar, vai te ajudar. 4 capítulos por dia. Se você ler 4 capítulos por dia, vai chegar no dia 3 de dezembro e você já vai ter lido o Novo Testamento inteiro. Vale a pena dedicar esses momentos de leitura da palavra do Senhor. Em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Se você achou, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado a Deus por este dia, por este momento que nós temos para debruçarmos ante a tua palavra e entendermos do Senhor a tua vontade, o teu querer. Derrama sobre nós, ó Deus, o entendimento que vem do teu Santo Espírito. Repreende toda ação contrária à absorção da tua palavra, pelo poder do nome de Jesus. Usa as nossas vidas, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e o teu povo edificado, em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Amém, meus irmãos? Todos nós talvez já lemos esse versículo, já ouvimos inúmeras pregações sobre esse versículo. Porém, é muito difícil para nós, que somos seres humanos, seres naturais, entendermos o universo espiritual.
nós não podemos, irmãos, fugir da realidade de que tudo que nós vemos, existe um pano de fundo por detrás, que se chama o reino espiritual. Tudo que acontece, acontece primeiro no reino do Espírito, e depois se materializa nesse reino visível. Amém, meus irmãos? Não há como nós nos desvencilharmos dessa verdade. A Bíblia fala que quem é espiritual, ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Não tem como nós sermos espirituais e naturais. Se nós somos seres espirituais nascidos de Deus, nascidos do Espírito, ora, nós somos espirituais. É exatamente aquela conversa que Nicodemos teve com Jesus lá em João 4. Jesus falou: se você quer entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo, e tem que nascer da água e do Espírito. Uma vez que nós nascemos de novo, nós somos seres espirituais, e nós precisamos compreender que tudo que acontece na nossa vida se dá no reino do Espírito. Nós vencemos as nossas guerras no reino do Espírito. Por isso que ele vai dizer aqui, lá no versículo 12, anota aí na sua Bíblia se você pode, grifa com aquela caneta marca-texto, se é no celular, dá um print na tela, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmão, a minha guerra não é contra o meu irmão. A minha guerra não é contra o pastor. A minha guerra não é contra o sistema da igreja. A minha guerra não é contra a denominação. A minha guerra não é contra o governo. A minha guerra não é contra as simples ideologias que estão sendo disseminadas por aí. A minha guerra é espiritual, porque por detrás de todo esse conglomerado, esse sistema, existe uma guerra travada. Existe principados e potestades. O que significa principados e potestades? Autoridades no reino do Espírito, demônios governadores que influenciam dentro de uma cidade, dentro de um país, dentro de uma casa, dentro de uma vida. Quem está no sistema do mundo está à mercê do governo de Satanás. Por isso que Jesus já falou: o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno, e o príncipe desse mundo, ele domina, ele cega o entendimento humano, para que nós não venhamos entender as verdades de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, eu preciso ter essa definição no meu coração. A minha guerra é espiritual. Nós estamos em uma guerra. Nós estamos em um combate. Quando eu faço algo para Deus, quando eu tomo um posicionamento diante de Deus, o inferno está vendo, e o inferno trabalha para quê? Para matar, roubar e destruir, para matar os seus sonhos, para matar os seus projetos, para abortar aquilo que você tem idealizado diante de Deus. O inferno trabalha para destruir tudo aquilo que você construiu. O inferno trabalha para desgraçar a tua vida. É para isso que ele faz. Essa é a ação do diabo. E quando eu dou um passo para Deus, ele vê. E o que ele vai querer fazer? Vai se levantar para tentar me bloquear. Vai se levantar para tentar fazer com que eu olhe para trás, para que eu desista daquilo que Deus já tem proposto para nós. Eu já disse aqui, eu repito, irmãos: o diabo vê os crentes, e quem é crente para valer sabe que não pode largar a mão, porque aquele que começou a colocar a mão no arado não tem como olhar para trás e desistir. Mas o diabo pode parar, o diabo pode paralisar, o diabo pode bloquear. E tem muito crente dentro da igreja que está bloqueado, que está parado, e que não se apercebeu que o diabo conseguiu construir uma muralha para que você ficasse paralisado.
Mas Deus está abrindo o nosso entendimento, amém, meus irmãos? Porque nós não somos chamados para ficar paralisados, bloqueados, mas nós somos chamados para marchar e ir avante no nome do Senhor nosso Deus. Nós precisamos ter essa percepção, irmãos. As brigas, as guerras, as contendas, os disque-me-disques, as fofocas, por detrás tem algo maligno. E eu preciso ter essa percepção espiritual. Para quê? Para me desvencilhar dessas coisas. Porque, irmãos, nós estamos numa guerra. Numa guerra, se você baixar a guarda, o adversário, ele prevalece contra você. E Satanás tem prazer em ver o crente baixando a guarda para ele prevalecer, porque ele sabe que contra as nossas vidas ele não pode. Ele só pode se você baixar a guarda. Ele só pode se você der brecha. Ele só pode se você abrir uma liminar. E quando você abre, ele entra para desgraçar, porque ele sabe que são raras as possibilidades que ele tem. Ele entra sem dó para destruir tudo. Se a gente quer vencer nessa vida, irmãos, se a gente quer ser vitorioso, se a gente quer prosperar na presença do Senhor, nós não podemos ofuscar esta verdade. Tem gente por aí falando que não existe demônio, tem gente falando por aí que não existe inferno, tem gente por aí que fala que é muita petulância, fica falando das coisas espirituais. É a palavra de Deus. Se você não acredita, fica aí, no jeito que você acha. Eu fico com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Se tem reino espiritual, precisamos entender como é que funciona as milícias do mal, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa e nós não venhamos deixar com que o diabo prevaleça contra as nossas vidas, porque nós estamos nessa guerra, mas nós temos toda a munição necessária para sairmos do outro lado vencedores pelo poder da palavra de Deus. Amém? A gente tem que ter essa percepção, irmãos. As pessoas acham que ser crente, é oba-oba, é festa, é alegria, é júbilo, é tudo isso, irmãos. Temos que também saber que existe um adversário que está lutando por nós. E tem gente que ainda fica surpreso, né? Como o diabo acha, eu estava na minha vida bela e folgado. Foi eu tomar uma posição diante de Deus, foi eu começar a trabalhar para Deus, as coisas parece que inverteu. Por que será, né, irmãos? Enquanto eu estava sentado na minha cadeira, nada acontecia. Foi eu começar a arregaçar as mangas, mas que luta, mas que tribulação. É claro, o diabo não mexe com quem não está atrapalhando o reino dele. O diabo vai mexer com quem ele sabe que vai atrapalhar, que vai estragar. Se você está aí inerte, ele fala, aquele ali já, né? Aquele ali não está me atrapalhando. Agora quando você começa a cutucar, quando você começa a atrapalhar, ele vai se levantar. Só que, irmãos, a gente tem que entender que o diabo, ele se levanta para cair. E sabe como você derruba o diabo? Não é gritando. Você derruba o diabo com o seu posicionamento. Porque a Bíblia fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele se levanta para tentar. Ele vai tentar de todos os jeitos te tirar do foco, te distrair, fazer você desistir, fazer você parar, fazer você brigar, fazer você conjecturar uma série de situações. Ele vai tentar, mas ele sabe que aquele que está no seu coração é maior que ele e pode destruí-lo, pode te fortalecer para você permanecer e não desistir e não se render. Se você permanece, o diabo bate em retirada. Agora se você, o diabo se levantou, se você baixar a guarda, se você cair no engano dele, você deixa ele prevalecer contra a tua vida. A nossa guerra é espiritual. Por isso, irmãos, que nós incentivamos aqui na igreja, nós precisamos orar.
Mas eu acho que é só uma situação do mundo, é uma coincidência. Ora, ganha essa batalha no reino do Espírito primeiro. Se revista da palavra de Deus, se revista do poder do Espírito Santo. Você vai ver se as coisas não vão ser alteradas. Nós temos aqui, irmãos, depois você pode ler na sua casa, toda a descrição de como nós nos cingirmos. Nós somos fortalecidos no poder de Deus, na força de Deus, e precisamos nos cingir com a armadura de Deus que está aqui, ó. Isso tudo é para nós. Só que muitas vezes nós não temos nada disso e queremos sair vitoriosos lá na frente. O diabo vem e prevalece. E aí depois a gente tem a nossa vida totalmente desfacelada, porque não nos revestimos da palavra, do poder de Deus. E nessa luta a gente não pode brincar, irmãos. A gente não pode brincar de igreja. Eu quando era criança eu brincava de igreja. Eu era o pastor, eu chamava meus primos, eles eram tudo as ovelhas. Aí um cantava, o outro dançava, e era uma festa brincar de igreja. Só que a gente não pode mais ficar brincando de igreja, irmãos. Porque se a gente brincar, o diabo não está de brincadeira. Ele não tem tempo para perder, porque ele já sabe que o dele é no lago de fogo, ardendo. Então quanto mais pessoas ele conseguir levar com ele, maior vai ser o lucro que ele vai ter. O diabo não presta. Por isso que nós não podemos fazer aliança com o diabo, não podemos abrir precedente para o diabo, não podemos abrir brecha para o diabo, porque ele está tentando de todas as formas. No dia da plena paz na sua vida, ele está lá trabalhando para te roubar a paz. E sabe qual que é a artimanha que ele usa? Ele usa as pessoas. Nossa, mas o irmão pode ser usado pelo diabo. Não é que o irmão vai ser usado pelo diabo, mas ele é especialista em usurpar a verdade. O diabo é especialista em inverter as situações. E muitas vezes ele pega uma situação, ele pega uma palavra liberada, inverte. Aquela palavra sai como uma verdadeira flecha para atingir o teu coração. Por isso que nós temos que estar revestidos, porque tem palavras que entram como verdadeiras flechas inflamadas, vindas do inferno, para inflamar o teu coração, para adoecer a tua alma. O diabo não presta, irmãos. Ele tem vários formatos de nos atacar. Você pode falar todo dia a mesma palavra, mas às vezes o diabo pega aquela palavra que você fala todo dia e faz o irmão entender de uma forma diferente. Eu estou aqui pregando, tem gente que está entendendo o que eu estou pregando, tem gente que talvez o diabo vai trabalhar para quê? Para inverter. Olha lá, o pastor está falando para me atingir, está querendo mandar recado para mim, sendo que isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. O diabo inverte, ou entende diferente. A gente está falando A, o diabo inverte para quê? Para que você entenda B. Isso Jesus já tinha falado, que a palavra, ela cai em diversos terrenos. Tem alguns terrenos que ela cai, que ela não consegue germinar, que ela não consegue frutificar. Nós precisamos ter essa percepção. O irmão é o demônio que Deus colocou no meu caminho. Não, irmãos. Começa a orar pelo aquele irmão que você acha que é o demônio na tua vida. Porque muitas vezes a gente quer resolver a situação na força do nosso braço. Chama lá o irmão para a gente começar a brigar. Vamos lá, irmão, vem pro ringue. É assim, 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 pá. Você merece no meio do queixo. Não dá vontade às vezes de fazer isso, irmãos? Porque nós somos carnais, mas a carne tem que morrer para o espírito ganhar vida. E não é assim que a gente vai vencer, irmãos. Mas muitas vezes reclama, aquele irmão é uma pedra no sapato. Começa a orar pelo irmão. Fala, Deus, eu vou entrar em oração por esse irmão aí, e alguma coisa vai acontecer. Já que ele é tão ruim, Deus vai quebrar esse coração. E Deus quebra, irmão. Mas muitas vezes a gente quer ganhar a luta na força do nosso braço. E nós já temos esse entendimento de Deus, que não é na força do nosso braço, é na força do poder do Espírito Santo. A nossa guerra não é carnal, a igreja não é carnal, a igreja é espiritual. E nós devemos agir como os espirituais. Não é toda palavra que você pode falar, irmão. Não é todo lugar que você pode ir.
Não é toda piada que você tem que rir. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu vou para um lugar evangélico, para um ambiente puro. Irmão, você pode ir para o melhor lugar, você tem que ter a direção de Deus. As nossas palavras têm que ser autorizadas por Deus, porque quando não é, quando parte da nossa carne, nós abrimos liminar para o diabo usar elas contra outros. É disso. Se a gente age pela carne, quem domina a carne? A carne tomba ao quê? Ao mal, ao pecado, ao diabo. Não é tudo que você pode falar. Não, hoje eu vou ministrar uma palavra para um irmão. Você tem a direção de Deus para isso? Deus mandou você ministrar essa palavra? Não, mas é palavra de Deus. Às vezes não é o tempo, não é o momento, não é a hora. Mas é a palavra de Deus. Você tem que ser guiado por Deus. Não é todo lugar que você pode ir, não, irmão. Você tem que pedir autorização de Deus. Não é todas as coisas que a gente pode falar, não são todas as conversas que a gente tem que estar no meio, não. Tem conversa que você tem que fechar a porta e sair. Tem grupinho, agora é tudo online, né? Tem grupo do WhatsApp que você tem que sair. Porque aquilo ali não é ambiente para você. E uma palavra que você fala ali, bota fogo na selva inteira. A gente tem que ter essa percepção espiritual, irmãos. Nós estamos batalhando contra o mal. O diabo não brinca. E se a gente não tem essa percepção, uma hora ou outra ele arma uma cilada para nos tragar. Por isso que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Olha aí no versículo 10. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele arma cilada, ele arma armadilha, e a gente precisa estar com a nossa percepção, falando o dialeto evangélico com o nosso discernimento aberto. Discernimento é o dom do Espírito, que muita gente quer buscar só fogo, e não sei daqui fogo é esse, mas o discernimento é que todos nós precisamos buscar de Deus, discernimento de Espírito. Começa a buscar isso, irmão. Tem que discernir. Não é todo vento que sopra que vem de Deus, não. Não é toda palavra que você ouve que vem de Deus também, não. A gente tem que ter esse discernimento para não ser presas fáceis do inimigo. Às vezes a gente parece criança, qualquer doce que nos dá a gente já fica bobo, babando. Ai, que delícia. A gente precisa discernir, para que a gente possa estar firmados em Deus, para que a gente possa sair do outro lado vitoriosos. Amém, meus irmãos? Eu disse aqui domingo pela manhã, domingo passado, a nossa vida não é fácil, nós somos chamados para lutar. O reino dos céus é tomar força. Se você não colocar regra aí na tua vida, você é um sério candidato para ir para o inferno. Se você não se policiar, se você não colocar regra, se você não colocar regra para a tua carne, você vai ser levado pelas hostes do diabo. Agora, se você coloca a regra, não, eu vou ler a Bíblia, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou me revestir, eu vou para a casa de Deus, eu vou servir ao Senhor. Ah, mas estão falando isso de você, ah, mas estão falando aquilo. O problema é de quem fala. Os meus olhos estão fitos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da minha fé, é aquele que me sustenta, é aquele que me salvou, e eu faço tudo para a glória do nome de Jesus. Eu tenho que ser firme, irmão. Porque se a gente ficar pestanejando, o diabo vem, passa uma rasteira, você cai. Tem gente que cai e fica rendido o resto da vida. A nossa guerra é espiritual. Está passando um problema aí na sua casa, meu irmão? Está passando um problema no seu emprego? Está passando um problema no meio da igreja? Nossa, tem problemas, irmãos que nos assistem aí, né, de longe. Ah, essa igreja tem problema. A igreja não tem problema, que a igreja é santa e imaculada, mas os problemáticos somos nós. Não é verdade, irmãos? Eu conversei com uma pessoa essa semana que falou assim: olha, não tinha problema até eu chegar. Falei, gostei dessa definição, né?
Porque quem tem problema somos nós. A igreja é santa, a igreja é de Jesus. Nós temos problemas, mas nós estamos aqui para ser aperfeiçoados por Deus, tendo essa percepção espiritual. A gente não está aqui para guerrear um com o outro, a gente está aqui para fazer a vontade de Deus e deixar com que o nosso coração seja o altar do Senhor nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, estar mais perto de Deus, encher o nosso coração da presença de Deus, dedicarmos a oração, no jejum, buscarmos, termos experiências constantes com o Espírito Santo, porque senão a gente não vai subsistir. Não adianta. Ah, mas eu gosto de Deus, eu gosto da igreja, eu gosto disso, Você pode gostar de tudo, você pode simpatizar com tudo. Se você não toma um posicionamento, a hora que o diabo se levanta, a hora que um vento sopra sobre você, a hora que o dia mau chega, você esmurece. Não tem consistência, não tem raiz, não tem profundidade. Nós estamos aqui incentivando os irmãos a ler o Novo Testamento, e não é porque você não está na jornada que não significa que você não lê a Bíblia. Claro que não é isso, né? A gente está fazendo isso que é um formato de incentivar os irmãos, até porque a Bíblia, ela precisa ser lida, e é bom que todos nós tenhamos o entendimento de tudo isso, mas nós precisamos o quê? Parar e também meditar, é debruçar ali e falar: o que esse texto quer falar comigo? O que o Senhor quer ministrar ao meu coração? Fala comigo, meu Deus, eu preciso de uma luz, de uma direção da minha vida, e debulhar ali. É isso que a gente precisa, meditar na palavra do Senhor. Mas muitas vezes a gente não medita, irmãos. Uma vez um irmão me mostrou uma enciclopédia que ele tinha na casa dele. Olha, eu gosto de ler essas trilogias, quadrologia, babá. Só fiquei olhando, e da Bíblia ele não falou nada. Eu falei: quantas vezes você já leu a Bíblia? Aí ele engasgou. Oh, você gosta tanto de ler e não consegue ler a Bíblia? Gasta tanto tempo lendo tanto a sorte de literatura e nunca leu a Bíblia inteira. Aí depois, quando o dia mal bate, quando o diabo dá aquele latido mais fajuto, todo atormentado, com medo. Se a gente, irmãos, se atentar a essa verdade do reino do Espírito, Deus vai nos dar munição para lutarmos contra as hostes do diabo. Ai, apareceu um vulto aqui em casa. Vai lá e ora. Repreende esse vulto aí. Ai, eu estou vendo uns negócios meio estranhos. Ora, meu irmão. Quem está com Deus, está com Deus. Quem está com Deus está do lado mais forte. E no nome de Jesus, nós temos poder para repreender o mal, para mandar o mal embora, para expulsar o demônio, para profetizar a cura, a libertação e a transformação. Amém, irmãos? Nós não podemos nos acovardar, não. Na sua casa é seu campo de guerra. Ora lá, entre em cada cômodo, manda o diabo embora, entroniza Deus. Só que não adianta nada ficar orando, pondo louvor lá, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, se muitas vezes nós fazemos dentro da nossa casa um altar para fofoca, um altar para assistirmos coisas que não deve, um altar para vermos programas de televisão, Netflix, seja lá o que não enaltece o nome de Deus, porque aí você está abrindo uma porta para que o diabo venha. Não adianta você pode colocar o louvor de fogo mais poderoso que tiver. Se você faz isso, irmãos, você acerta de um lado e erra do outro. Você fecha uma porta e abre a outra. Não adianta você querer que sua casa seja um lugar de paz, se você só fala palavras que maldizem. Você arruma confusão com todo mundo, briga com todo mundo, xinga todo mundo. Não adianta orar. Agora, se você se posiciona e ora, aí o diabo tem que bater em retirada, porque aí ele não tem legalidade, ele não encontra porta para entrar dentro da tua casa. Aqui não, aqui é um altar de Deus. Quer falar mal das pessoas? Vai falar lá no meio da rua. Aqui é uma casa de homens e mulheres de Deus. Se for para falar alguma coisa, vamos enaltecer o nome do Senhor, vamos cantar um louvor, porque aqui, nesse limite, o diabo não vai ter poder. Mas muitas vezes ele tem, porque fecha. O reino do Espírito, irmãos, é todo
totalmente legalizado. O diabo não entra onde ele não pode. Ele só entra se nós damos liberdade. A Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor. Ele só chega até você se você abrir brecha. Aí você abre brecha, ele vem. Se não tem brecha, ele não vem. Por isso que não precisa ficar com medo. Ai, tenho medo do diabo, tenho medo disso, tenho medo daquilo. É vulto, é assombração, é a coruja, é o gato preto que está me encarando. Não precisa ter medo de nada disso, irmão. Se você está em Cristo. Se você não está aí, também não adianta ficar chamando o pastor, o fulano, a irmã Noêmia, a intercessão. Ô irmão, você vai lá, ora, fecha as brechas, depois você vai lá e abre tudo de novo. É pior. Porque a Bíblia fala que uma casa que está cheia, se ela é esvaziada, quando volta de novo, volta mais 7. Porque não é brincadeira o reino do Espírito. Ah, mas eu não estou sentindo nada, eu acho que está tudo bem. Não é assim não. Deixa eu dormir que passa. Não é assim não. Nós precisamos ter essa percepção, irmãos. Se há alguma brecha aberta, Deus está nos chamando, fecha essa lacuna. Às vezes a televisão, a internet é uma porta que você abre para o diabo entrar, sabia disso? YouTube, Netflix, todas essas sortes aí, é uma porta. Começa a assistir um monte de porcaria para você ver. Você está abrindo legalidade dentro da tua casa. A gente tem que ter essa percepção, irmão. Ah, mas isso não tem nada a ver. Então tá. Você acha que não tem nada a ver? O reino do Espírito é trabalhado com legalidades. Se você abre, você abre. Se você fecha, você fecha. O que você fecha, a Bíblia fala, o que a gente liga aqui na terra é ligado aonde? Nos céus. Você entra em concordância com o Satanás, está sendo ligado essa concordância. Tem gente que acha que o ligar é só ligar coisas boas. Vamos ligar vitória, irmão, vamos ligar milagre. Mas você liga também quando você sintoniza naquele site que você não deveria entrar. Você está entrando em congruência com aquilo ali. Você está compactuando. Ligou no reino do Espírito, a brecha abriu. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Fecha as brechas, vai fechando, vai pedindo para Deus mostrar onde está aberto. Porque nessa guerra você vai sair vitorioso no nome de Jesus. Amém? Nós somos do lado mais forte, irmãos. Nós somos do exército que não perde a batalha. Jesus está conosco. Ele está comandando esse exército. E nós não podemos abrir liminar para que o diabo prevaleça contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos. Vai acontecer, vai dar certo, em nome de Jesus. Nós precisamos ter a percepção espiritual. Quando nós nos posicionamos, lutamos com as armas, a Bíblia fala que as armas da nossa milícia, as armas com que nós temos que lutar, não são carnais, mas são espirituais, e essas armas são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas do diabo, para destruir as hostes satânicas, para te munir de poder, para que você saia do outro lado vitorioso. Deus já deu tudo para nós, irmãos. Para que a gente vai aceitar a desgraça, a discórdia, a contenda, a briga, a desunião? A gente tem que lutar contra as obras do mal. Eu disse aqui hoje de manhã, nós somos considerados protestantes, porque protestamos contra aquilo que está errado, contra o pecado, contra as obras de Satanás. Martinho Lutero, quando fez a reforma protestante, você acha que foi algo simplesmente uma revolta diplomática que ele fez contra a igreja católica? Foi a maior batalha espiritual travada. Ele fala que via lá no telhado daquela catedral lá, demônios incontáveis, querendo vir contra a vida dele, porque Satanás sabia o que viria depois daquela reforma. Os olhos de muitos estavam sendo abertos, a verdade de Deus estava sendo irradiada para todo mundo.
mas ele permaneceu firme e Deus o honrou. Por isso que ele escreveu aquela música: Castelo forte é o nosso Deus, escudo e bom combate. Porque ele permaneceu. A guerra estava travada, mas ele permaneceu, ele venceu. Você permanecerá e você vai ter vitória, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? É assim, irmãos. O diabo não quer que a gente tenha essa percepção, esse discernimento. Não quer. Eu vou orar. Aí o telefone começa a tocar. Eu vou ler a Bíblia, o sono começa a vir. Hoje eu vou para a oração. Aparece uma tribulação na sua frente. Hoje eu vou jejuar. Aparece aquele café da manhã que você nunca viu na sua vida. Por quê, irmãos? É um entrave. É um entrave. A partir do momento que a gente consegue entender isso, vai ser melhor. Eu vou jejuar. Eu sei que vai aparecer aquele café da manhã que eu nunca tomei, mas eu vou permanecer. E depois que você permanece, o diabo vai embora. A tentação bate em retirada. Porque é assim, irmãos, é os ciclos de ação do demônio contra as nossas vidas. Ele se levanta. Se você não parar, se você permanecer, ele vai bater em retirada. Depois de um dia ele vai voltar, porque ele não tenta de tentar. Ele não cansa de tentar. Ele vai tentando de todas as formas. Mas se você está posicionado, vem o que vier, aconteça o que acontecer, é o que o versículo 13 vai dizer: para que, depois de tudo, ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Inabaláveis, irmão. Mas estourou uma guerra, deixa lá. Mas eu estou vivendo um problema, deixa acontecer. Porque eu sei que eu estou do lado mais forte. Eu sei que eu estou revestido para lutar. Tem muita gente que cai, tem muita gente que se abala, tem muita gente que para no meio do caminho porque não está revestido e não está lutando com as armas corretas. Se você não luta com a arma correta, como diz por aí, vai dar ruim, vai dar problema. Eu disse aqui outro dia, eu repito, irmãos. E eu não estou dizendo isso aqui para jogar indireto para ninguém, não. Mas eu nunca vi um irmão que está passando por um problema, precisa de uma resposta de Deus, começa a vir todo dia na igreja, começa a vir em toda reunião de oração, se Deus não dá uma resposta. Mas muitas vezes a gente quer a solução dos nossos problemas, a gente não faz nada. A gente só fica pedindo para os irmãos orar. Ô irmão, ora aí por mim. Ô irmão, faz uma consagração aí por mim. Outro dia um abençoado falou: ô pastor, faz um jejum aí por mim. Eu falei: faz você. Eu já jejuo, não preciso ficar falando quantas isso por você. Mas faz você, é fácil mandar os outros. Você que tem que lutar. A hora que o diabo esbravejar lá no teu cangote, lá é você e ele. A gente não faz nada, irmãos. A gente quer ter mais de Deus, mas a gente nem tira o pecado da frente. Então a gente precisa ter esse discernimento de Deus, para que a gente possa ser inabalável, para que a gente possa pegar o propósito de Deus na nossa vida e falar: eu vou caminhar firme, não importa o que acontecer, eu vou para frente, eu vou fazer a vontade de Deus, eu preciso cumprir com o projeto de Deus na minha vida. Eu não posso mais ficar olhando para A, B, C, D, E, aquilo que estão falando, que deixam de falar, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu deixei de viver. Eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou cumprir com o projeto de Deus nessa terra. Eu não tenho mais tempo para perder. Você vai ver se o diabo não vai sair da tua frente. A nossa guerra está, irmãos. Basta a gente se posicionar. Crente não pode ter medo do diabo não, sabia disso? Não pode se intimidar com o diabo não. Ele é forte? É forte. Ninguém está aqui subestimando a força dele. Principados e potestades, dominadores. Você não pode lutar contra o diabo. Uma vez eu estava conversando com um jovem, não era nem daqui. Ele, ele tinha visto um vulto lá na casa dele, né? Você precisa tomar posição. Do jeito que você está aí, você está só abrindo brecha. Não, pode deixar, Brunão, que a próxima vez que ele vier, eu vou no murro com ele. Eu falei: vai. Não, eu vou pegar ele com tanto. Eu falei: vai. Não fala isso, não.
Não fala isso não, que você não sabe o que você está falando, né? O diabo a gente não vence no murro, irmãos. A gente vence no joelho. A gente vence no posicionamento. E não pode de qualquer jeito aí também. Porque se você está sem armadura, ele te pega. Apanha para valer, te derruba. E ainda ri da tua cara. A guerra está travada. Se a gente está pronto, munido, revestido, a gente vai sair do outro lado. E é isso que Deus quer fazer, irmãos. Deus não quer que o diabo fique rindo da tua cara. Deus não quer que essas situações que estão acontecendo aí na sua vida, você fique ali como um refém, sofrendo, amargurado. Mas se levanta no poder do nome de Jesus Cristo. Toma a posição que você precisa tomar. Fecha as brechas, conserta a casa. Manda o diabo embora. E ele não vai mais voltar, porque você fechou as portas. É em tudo, irmãos. É em tudo. Hoje de manhã eu falei aqui sobre o pecado. O pecado nos destrói, o pecado abre brecha. Tira o pecado do caminho. Ah, mas é um pecado branco, é pecado do mesmo jeito. Ele abre brecha, manda o pecado embora, que você vai ver se sua vida não muda. Confessa o pecado, para de errar. A vida vai mudar. O Espírito Santo vai vir. As coisas vão ser transformadas. Deus não quer que você fique refém das obras do diabo. Hoje é segunda-feira aqui que o diabo vai tramar para mim. Ai meu Deus, vai começar a ficar ansioso. O que será? Será que o carro vai quebrar? Será que a luz vai ser cortada? Será que ele vai vir como uma... Para com isso, irmãos. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus que está conosco em todos os momentos. Ah, basta uma palavra do Senhor e a terra se derrete. Eu não preciso temer. Se eu estou com Cristo, não tem demônio que fique de pé. Amém, meu irmão? Eu queria orar com você nessa hora. Muitas vezes nós somos presas fáceis do diabo. Legalidade, abrimos brecha, não nos apercebemos, não discernimos a vontade de Deus para nós, fazemos aquilo que é contrário, e o diabo prevalece sobre as nossas vidas. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite. Você está ouvindo essa mensagem porque o Senhor quer aumentar esse discernimento e esse entendimento da sua palavra sobre o teu coração, sobre a tua vida. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, você que está aqui no templo, nós vamos ter um tempo de oração, um tempo de pedir perdão a Deus dos nossos pecados, das nossas falhas, das brechas que abrimos, dos rumos errados que tomamos. Nós somos falhos, irmãos, nós erramos, nós pecamos, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre nós. E quando nós nos achegamos em humildade diante de Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Fale com o Senhor. A Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não preciso ficar olhando para os erros do meu irmão. Eu tenho que olhar para o meu erro, para a minha falha, para a minha brecha, a brecha que eu abri, mas que vai ser fechada nessa noite, no poder do nome de Jesus. Fale com Deus.
pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou, um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. O Senhor conquistou aquela vitória sobre a cruz. Foi lá na cruz que Ele despojou os principados e as potestades. Ele cancelou a cédula de dívida que era contrária às nossas vidas. O demônio foi desmascarado lá no Gólgota, para que hoje eu e você pudesse andar debaixo dessa graça de Deus, correspondendo com o chamado de Deus aqui nessa terra. É por isso que Ele falou: vai por todos os cantos dessa terra, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Vai, expulsa os demônios, cura os enfermos que estão cativos do diabo em liberdade. Proclame o ano aceitável do Senhor, porque sobre nós, meus irmãos, paira uma unção de Deus, a unção que está sobre a vida da igreja, que Cristo inaugurou lá na cruz do Calvário, para que eu e você possa andar de forma vitoriosa sobre essa terra, porque nós somos chamados por Deus não para ser um povinho, mas nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, embaixadores dos céus dessa terra, para fazermos a vontade do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Enquanto você vai adorando ao Senhor, Deus vai te revestindo de uma nova unção. Você aí na sua casa, deixa o Espírito Santo derramar sobre você uma porção de ousadia, de poder, de graça. Aleluia. A morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. De adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, e no altar de adoração, seja
sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, Ele deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso, não há nada que apague seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, Ele deixou morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Os céus vai se abrir aí na sua casa, sobre a tua vida. A hora que você se posiciona, o diabo não tem mais poder, a perturbação vai embora, a assombração vai embora, aquele medo que ele apregoou vai embora, e Deus é glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que você possa ter uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui adorando e celebrando ao Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.